Bom dia, senhoras e senhores. E obrigado por aguardarem. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Natura Co. É importante informar para aqueles que precisam de tradução simultânea que o recurso se encontra disponível na plataforma. Para acessá-lo, basta clicar no botão Interpretação, no ícone em formato de globo, na parte inferior da tela, e escolher o idioma de sua preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio em português, clicando em silenciar áudio original. Estão conosco hoje Fábio Barbosa, diretor-presidente da Natura Co, João Paulo Ferreira, diretor executivo para a América Latina, e Guilherme Castelã, diretor financeiro da Natura Co. A apresentação a qual faremos referência durante este call está no website de Relações com Investidores. Passo a palavra agora ao Fábio Barbosa. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por estarem aqui conosco. Começando pelo nosso desempenho financeiro, foi um trimestre de excelentes notícias, em que seguimos acelerando vendas com um aumento de 18,5% em moeda constante ou 11,3% excluindo a Argentina. Esse bom aumento das receitas, aliado principalmente à alavancagem operacional e à simplificação da operação, nos permitiu reportar uma evolução robusta da nossa rentabilidade, que expandiu 340 basis points, e com isso o EBITDA recorrente subiu mais de 50%. A onda 2, que é a integração das marcas Natura e Avon na América Latina, e especificamente já para Brasil, Peru, Colômbia e Chile, segue evoluindo e entregando os resultados esperados, tanto do ponto de vista de rentabilidade como de conversão de caixa. O João Paulo vai detalhar um pouco mais sobre a onda 2 logo em seguida. Todo esse resultado positivo ainda não vai poder ser visto na última linha do balanço, pois nesse trimestre já estamos desconsolidando os resultados da API, Avon Products Inc., e das suas subsidiárias dos nossos resultados, em função do Chapter 11 que anunciamos aqui em agosto. Com isso, um prejuízo não caixa, não recorrente, no valor de 7 bilhões, foi contabilizado em operações descontinuadas, que acabou largamente neutralizando o lucro líquido positivo, que teria sido de 302 milhões em operações continuadas. Qualquer prejuízo que possa existir no final do ano fiscal poderá, eventualmente, ser compensado com reservas de capital mediante a aprovação dos acionistas, capacitando a empresa a pagar dividendos, eventualmente, volto a dizer. Na frente ESG, celebramos 10 anos como empresa B, o que nos enche de orgulho, e também avançamos no plano de transição climática. Ainda na linha de inovação voltada à economia circular, lançamos uma colaboração inédita com a Nestlé, que também é empresa B, para reutilizarmos o alumínio das cápsulas de Nespresso em embalagens de produto da Natura Ecos, além de muitas outras iniciativas. Vou passar a palavra agora ao João Paulo e ao Gui Castelã para a apresentação dos resultados e volto para as conclusões finais e Q&A. João Paulo. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Aqui é o João Paulo falando. Eu gostaria de aproveitar que estamos cumprindo mais ou menos um ano e meio desde a primeira implementação para lhes passar uma brevíssima atualização sobre a Onda 2 e seus resultados até o momento. Quando a gente idealizou a Onda 2, a gente tinha como principal objetivo a melhoria de rentabilidade, reduzindo o gap de rentabilidade da margem EBITDA entre Avon e Natura aqui na América Latina. Naquele momento, quando olhávamos para esta margem EBITDA recorrente das duas marcas, havia um gap de cerca de 20 pontos percentuais entre uma e outra. A Avon, de forma agregada, operava com uma margem insustentável, com consequente queima de caixa. E as alavancas dessa iniciativa, da Onda 2, eram basicamente a combinação dos canais, com foco em produtividade, a otimização do portfólio e a busca de eficiências tanto no processo de comercialização como nos processos administrativos e de back-office. As operações combinadas, integradas ao longo desse último ano e meio, Peru, Colômbia, Brasil e Chile,
se constituíram justamente no maior alavancador dos nossos resultados nesse período. São, portanto, 6 trimestres consecutivos de expansão de margem desde o início da implantação da Onda 2, tendo saído de uma margem EBITDA de 13,7% no segundo trimestre de 23, chegando a 15,3% nesse último trimestre. E a Onda 2 continua. Aqui mesmo no Brasil, nós acabamos de concluir nesse último trimestre a integração logística, o que nos permitiu lançar o checkout integrado. Agora, as consultoras podem comprar ambas marcas em um pedido só e, em muitas regiões, recebê-los em uma entrega única. Nós também já iniciamos a Onda 2 no México, onde uma série de iniciativas preparatórias estão acontecendo. E vamos fazer o lançamento da Onda 2 na Argentina muito em breve. Em ambos casos, o processo deve estar concluído ao longo de 2025. Esse espaço da nossa call é limitado, não me permite maiores aprofundamentos, mas, como sempre, eu vou estar à disposição para perguntas ao final. Agora, então, eu aproveito para passar a palavra para o Gui, para que ele comente os números do trimestre. Bom dia, pessoal. Estamos reportando nesse trimestre um aumento de receita de 18,5% em moeda constante, com destaque para o desempenho forte da Natura no Brasil e o crescimento da Avon devido à fraca base de comparação do ano passado, além da aceleração da Natura no restante da América Latina. Natura cresceu 19% no Brasil, mantendo a forte dinâmica de vendas e se beneficiando ao mesmo tempo dos ganhos de produtividade e volume, principalmente após a implementação do pedido combinado, como o João Paulo comentou. Outros importantes fatores para esse desempenho foram o melhor nível de serviço e a inovação de produtos como a linha de cabelo todo dia, que já beneficiou o resultado do trimestre. Na região hispânica, o desempenho acelerado da Natura de um dígito alto, excluindo a Argentina, foi impulsionado pelos países da Onda 2. No México, mesmo com as mudanças de plataforma na região em função do rollout da Onda 2, as receitas continuaram fortes. Olhando para a marca Avon, no Brasil, o aumento foi de 14%, partindo de uma base de comparação mais fraca, com produtos de cuidados com a pele e maquiagem liderando o desempenho, e também com aumento de produtividade após o lançamento do pedido combinado. Na região hispânica, a Avon apresentou uma queda de 2,7%, excluindo a Argentina. Mesmo com as reduções contínuas de canal que ainda estão ocorrendo na região, como o João Paulo mostrou, as receitas vêm apresentando uma recuperação, que também se beneficiaram de uma base de comparação mais fraca. No segmento de casa e estilo, também tivemos uma base de comparação mais fraca. Mas aqui vale ressaltar que esse é o terceiro trimestre consecutivo em que o desempenho sequencial da categoria está estável. Seguindo aqui para o slide 7, vocês podem ver o desempenho do nosso EBITDA recorrente. Nesse trimestre, tivemos uma sólida expansão de margem bruta, de 340 bips, como resultado de uma série de fatores, como a alavancagem operacional, a melhora na execução da dinâmica de preços e promoções, a combinação mais rica de países, especialmente os que já têm a Onda 2 implementada, e uma maior exposição à marca Natura. Além disso, as eficiências nas despesas gerais e administrativas, em logística e em crédito e cobrança, foram reinvestidas em marketing e outros projetos estratégicos, como o Rock in Rio e as campanhas de lançamento de produtos, impactando positivamente as vendas. Tivemos também o efeito da redução das despesas corporativas, que nesse trimestre caíram 43% na comparação anual. Nosso EBITDA recorrente apresentou uma expansão de margem de 340 bips para 14,6%, mesmo com impacto de 160 bips de investimento em intangíveis e pagamento de royalties. Seguindo para o slide 8, apresentamos os efeitos da desconsolidação da API no nosso balanço desse trimestre. O impacto não caixa, não operacional nas operações descontinuadas foi de 7 bilhões, que representam 3 efeitos. Primeiro, o impacto positivo de 3,8 bilhões, referente à desconsolidação do patrimônio líquido negativo da API. Segundo, o impacto de recebíveis das empresas da Natura & Co contra a API e suas subsidiárias, que antes eram tratados como intercompany. No contexto do Chapter 11, esses recebíveis deixam de ser intercompany e ocorre um write-off de 10,7 bilhões desses recebíveis. E, por último, um impacto negativo de 97 milhões,
referente ao prejuízo líquido da Avon Internacional de julho até meados de agosto, e outros efeitos, como impactos fiscais e despesas legais. Como o Fábio comentou no começo, esse prejuízo poderá, eventualmente, ser compensado com reservas de capital. Aqui no slide do lucro, vocês podem ver que o prejuízo reportado é basicamente relacionado ao impacto da desconsolidação da API que eu acabei de explicar, sendo que o lucro líquido underlying foi positivo em 524 milhões. Aqui, fora todos os pontos operacionais que eu já ressaltei que levaram a um aumento de 320 milhões no EBIT, tivemos maiores despesas financeiras por sairmos de uma posição de caixa líquido para uma posição esperada de dívida líquida, além de maiores despesas com impostos. As operações continuadas mostraram um fluxo de caixa de 60 milhões durante o período de janeiro até setembro, que representa uma melhora significativa comparado ao mesmo período do ano passado, quando também houve um impacto de 1,5 bilhão relacionado ao exercício de liability management executado no terceiro TRI de 23. A melhora foi explicada principalmente por 3 fatores. Primeiro, uma melhora no capital de giro, especialmente impulsionada por esse trimestre, dado o benefício dos recebíveis e a contínua melhora na linha de contas a pagar. Segundo, uma menor despesa com juros, dada a alavancagem mais baixa versus os 9 meses de 2023. Por fim, uma redução no CAPEX, que foi beneficiada dados os investimentos em intangíveis que foram alocados nas linhas operacionais. Nesse slide, vocês podem ver nosso endividamento. Fomos bastante ativos nesse trimestre buscando alongar nossa dívida, como já havíamos comentado no call passado em agosto. Nós pré-pagamos dívidas no valor de 1,3 bilhão, que venceriam em 25 e 27, e realizamos uma nova emissão no mesmo valor que vence em 29. Com isso, encerramos o trimestre com 3,3 bilhões de saldo de caixa, mais do que suficientes para pagar as obrigações da Natura &Co até 2027. O caixa também teve impacto da desconsolidação da Avon, com efeitos de mais de R$1 bilhão, conforme apresentado no fluxo de caixa da companhia. Nosso índice dívida líquida EBITDA é de 1,5 vezes. Vou passar a palavra agora de volta para o Fábio, para as considerações finais e próximos passos. Para finalizar a nossa mensagem de hoje, queria enfatizar aqui alguns pontos. Primeiro, o processo de simplificação da companhia está evoluindo e continua sendo a meta primordial da administração. Segundo, a Onda 2 já foi implementada na maioria das regiões e deve estar concluída até o final de 2025. Vamos seguir utilizando os aprendizados que tivemos em 2023 e 2024 para minimizar interrupções nos próximos países e ganharmos produtividade. Terceiro, nossa agenda e os principais projetos estratégicos incluem um canal saudável e diversificado, inovações centradas no consumidor e marcas fortes e admiradas por todos os stakeholders. Quarto, e por último, nosso compromisso com a estratégia Triple Bottom Line segue firme e forte para destravar valor para os acionistas de maneira sustentável. Obrigado e vamos agora às perguntas de vocês. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta é de Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, Joseph, pode ativar seu áudio. Olá, bom dia a todos, bom dia Gui, Fábio, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar 2 pontos. O primeiro deles, do lado operacional, da operação recorrente, olhando um pouco para a Onda 2, são 2 coisas aqui, tá? Primeiro, do operacional, o que ainda falta ser integrado dentro dos modelos operacionais da Natura, né? Então, basicamente, pegar um update aqui de como estamos tanto em Argentina quanto México. E o segundo ponto é no lado tributário, né? Como a gente deveria pensar essa alíquota de imposto de renda. A gente teve um ganho bastante relevante aqui. Entendo que tem bastante prejuízo acumulado, crédito. Então, eu queria desse lado. Do outro lado, acho que um ponto importante que o mercado, né, tem perguntado bastante desde ontem à noite é a questão da dívida líquida da companhia. Ela ficou bastante acima do que a maioria esperava. Então, tentar entender um pouquinho do que poderia, talvez, né, desses impairments e saídas de caixa, o que poderia voltar para a Natura, se algo de fato poderia voltar para a Natura com
o andamento do processo de Chapter 11 na Avon Product Sync. Obrigado. Joe, eu vou começar respondendo a pergunta financeira da alavancagem, e depois vou tocar um pouco na parte tributária e vou passar para o João para ele expor mais os avanços da Onda 2. Mas, assim, de uma maneira geral, esse foi um TRI de desconsolidação, né? Então, baseado no anúncio que a gente fez no dia 12 de agosto, do filing da API, as consequências contábeis foram a desconsolidação do resultado da Avon, da API e, obviamente, das suas subsidiárias dentro do balanço da Natura, né? Então, isso causou, obviamente, alguns barulhos contábeis, né? Entre eles, obviamente, o impacto no net income, que a gente mostrou e explicou alguns minutos atrás na apresentação, e o outro é o impacto na alavancagem, que, conforme você bem notou, é um impacto que potencialmente pode ser revertido dependendo dos outcomes, do outcome possível do processo de Chapter 11. Então, a maneira, basicamente, big picture, que eu convido vocês a pensar sobre essa alavancagem, é baseada em dois fatores. Primeiro, o caixa forte da Latam, né? E a gente falou um pouco sobre isso, o operacional forte vindo na receita, o operacional forte vindo no EBITDA, especialmente com a marca Natura continuando muito forte, né? Trimestres seguidos aí de double-digit growth forte na Natura Brasil, sendo offsetado, né, basicamente por Avon e operações descontinuadas, né? E o que está nesse Avon e operações descontinuadas para a gente entender um pouquinho? Basicamente, está o resultado operacional da Avon de 1º de julho até o dia 12 de agosto. Depois está o resultado financeiro da Avon, né, que, enfim, antes era, obviamente, intercompany, mas está bocado de julho até 1º de julho até 12 de agosto. E, por fim, também os litígios que antes, basicamente, estavam já bocados em operações descontinuadas, né, os litígios da API, que também são bocados aqui de 1º de julho até dia 12 de agosto, né, nessas linhas. Em adição a isso, né, existem empréstimos feitos para as operações não fora dos Estados Unidos, ou para as operações da Avon fora dos Estados Unidos, empréstimos que eram esperados para que a operação, obviamente, consiga seguir running até o final do Chapter 11. Então, é uma linha de crédito secure, que a Natura colocou para a Avon para continuar com essas operações dos ativos não US operacionais fora dos Estados Unidos. Isso também tá nessa linha, né? Então, basicamente, esses impactos, e obviamente todos os custos relacionados ao Chapter 11 também, Joe, que enfim, incluem o DIP, incluem outros custos legais, custos de advisory, etc, etc. E tudo isso está nessa linha de operações continuadas. E, por fim, quando você pensa que esses dois meio que se offset, né, o bom resultado do Latam com esses custos, muitos deles one-off, né, gerado nesse TRI, esse offset, o maior lever desse aumento da dívida líquida, ele é o impacto da desconsolidação, que basicamente é um impacto da desconsolidação do caixa e do reconhecimento de alguns passivos entre Natura e Avon. Então, basicamente, esse é o racional do aumento da dívida líquida. Mas, conforme você falou, muito bem lembrado, caso, obviamente, né, o CERMA seja aprovado e, obviamente, o nosso contrato de compra de ativos também seja ativado, grande parte desse valor, a maioria desse valor, seria revertido, obviamente, ao valor presente da época, né, como caixa da Avon, né, como caixa da Avon que seria consolidado no grupo, e você teria netting de potenciais intercompanies ali também, que quando você faz a separação, eles são reconhecidos, tá?
Então, eu convido o mercado a pensar dessa maneira, que grande parte desse impacto de quase 1,3, mais de 1,3 bilhões de reais, ele seria revertido, caso, obviamente, a gente recompre os ativos da Avon, e sugiro o mercado a continuar olhando o operacional da companhia, que tem vindo muito forte. Obviamente, a gente sabe que o último trimestre do ano é um trimestre forte em geração de caixa, e, obviamente, o trimestre mais importante do ano para a companhia. Na questão tributária, a gente já no Q2 havia comentado, Joe, no ETR, que havia um phasing de expenses entre basicamente o Q2 e o Q3. Né? A companhia, enfim, a gente sempre sugere, né, olhar essas questões tanto de effective tax rate como de cash tax rate on a 12-month basis, né, olhando os últimos 12 meses, porque você tem basicamente faseamento de despesas fiscais, especialmente da holding, né, que potencialmente geram um benefício em quarters e um malefício em outros, e outros benefícios fiscais que o time, obviamente, conseguiu usufruir durante esse trimestre, especialmente na América Latina. Né? Como pensar no futuro, e obviamente sem guidance, é pensar numa taxa efetiva básica, olhando os mercados que a gente opera, especialmente no contexto do elo, né? Cada vez mais a gente espera que antes mercados deficitários, né, eles vão se tornar cada vez mais positivos, já são basicamente na sua totalidade hoje, vão se tornar cada vez mais net income countries, né, EBT positive countries, e com isso, obviamente, teria um mix de países aí definindo a taxa tributária. Mas a gente não tá dando guidance, não estamos especulando. Obviamente, aqui, de novo, foi um faseamento nesse trimestre que foi levantado no Q2, e obviamente a gente espera uma taxa real going forward, especialmente quando a gente olha o médio e longo prazo. Vou passar para o João agora para ele expandir um pouco na questão do elo. Obrigado, Gui. Oi, Joseph. Olha, no que se refere à onda 2, né, realmente Peru, Colômbia, Chile e Brasil já concluíram a fase de integração e agora estão num período de melhoria contínua, né? Quer dizer, passado um ano e meio, a gente vê uma série de usos, de possibilidades da combinação de negócio nos distintos países que têm tido maior, melhor resultado aqui e ali. Então, agora começa a fase de harmonização desse conhecimento, dessa prática, para explorar mais possibilidades de cross-sell e upsell. Tá? Mas é um processo de melhoria contínua. A respeito dos demais países, pode ser interessante, ainda que seja de tamanho muito limitado, contar para vocês que nós introduzimos a marca Natura no Equador, no dia 1º de outubro. Né? Aliás, a gente chamava isso da onda 3, né? Que é a entrada usando os conhecimentos da onda 2 do cross-sell, introduzir a marca Natura em mercados onde só a Avon estava. Agora, os dois grandes países que ainda restam são México e Argentina, para os quais nós estamos fazendo uma série de atividades preparatórias já. Quer dizer, tendo vivido os demais países, hoje a gente sabe que pode reduzir os ruídos no momento da introdução com uma série de preparações, isso já está acontecendo nos dois países. No caso do México, a marca Natura tem ido bastante bem, mas a marca Avon não. Então, a nossa expectativa é colher o mesmo tipo de estabilização que a gente tem visto nos demais países a partir da integração. E no caso da Argentina, onde ambas marcas têm tido boa performance, essa combinação vai ser importante para compensar os desafios macroeconômicos, né, que o país tem vivido. Então, veremos mais notícias ao longo de 2025. Perfeito, muitíssimo obrigado. Agora, nossa próxima pergunta é de Ruben Couto, do Santander. Por favor, Ruben, pode ativar o microfone.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Vocês podem dar uma ideia para a gente do ritmo de crescimento do mercado de CFNT no Brasil nesse TRI, com base nas medições internas que vocês acompanham por aí? Ele acelerou versus o primeiro semestre do ano, ou essa aceleração da marca Natura aqui no Brasil é ganho de share mesmo? Se puderem falar um pouco mais sobre isso. E mais uma curiosidade rapidinho, vocês passaram a mostrar agora a questão do royalties com a marca Avon. É um valor fixo com o percentual da venda? Dá para assumir esse nível aqui que apareceu agora para frente? Pode mudar alguma coisa depois da conclusão do Chapter 11? Se puderem falar um pouco mais sobre esse tema também. Obrigado. Oi, Rubem, João Paulo aqui. Olha, o resultado da marca Natura aqui no Brasil é muito ganho de share, tá? A performance está bem acima do crescimento do mercado. A gente já tinha comentado, nosso mercado tem crescido aí, segundo as análises externas, sempre por volta de 7, 8, 6, dependendo do trimestre. Então, o crescimento que você vê da Natura é um ganho de share importante, não só no trimestre, né? A marca Natura acumulada vem tendo um crescimento muito, muito importante, tá? Posso completar só, João Paulo, se me permite? Claro. Lembrar que também é fruto de um investimento que a gente tem feito, né, João Paulo comandando, é claro, em marketing, tecnologia e tudo mais, que é uma coisa que vocês vão ver quando olharem despesa e tudo mais que aparece. É um investimento que a gente voltou a fazer, em épocas mais difíceis não fazíamos, e o resultado está aparecendo também no ganho de share e tudo mais, como o João Paulo falou. Bem lembrado, Fábio. Inovações, lançamentos importantes, apoio às marcas, graças a às eficiências do Elo, seja de G&A, de selling, de logistics, que nos permitem, ao mesmo tempo, investir por trás das inovações das marcas e ainda assim expandir nossas margens. Gui, quer falar de royalties? Rubem, desculpa, eu sei que você tocou a primeira pergunta, a segunda pergunta foi no royalties, depois você falou sobre uma outra coisa. Você pode repetir para mim, por gentileza? Na verdade, era só sobre o royalties mesmo. Não, sobre o royalties? Tá bom. É. Tá bom. Desculpa, foi meu aqui misunderstanding. Como parte obviamente, dessa separação entre as companhias, foi negociado on a 100% arm's length basis entre o time da Natura Cosméticos e o time da Avon Products Inc. um acordo de usufruto da marca, né, do IP da marca Avon para todos os países da América Latina, como que estão, obviamente, como parte aqui da gestão do time da América Latina, do time do João Paulo, né? Esse acordo ele foi negociado baseado por uma porcentagem de royalties paga baseado no valor total das receitas da Avon na região, né? E essa porcentagem você pode assumir, enfim, não quero entrar aqui nos intrinsics do modelo, né, do contrato assinado, mas essa porcentagem você pode assumir que ela é basicamente fixa, assumindo condições normais de temperatura e pressão nos próximos anos, tá? Agora, esse valor que a gente mostrou ali no release, especialmente naquele bridge que você deve estar se referindo, é importante só lembrar que é um valor basicamente de 13 de agosto até 30 de setembro, tá? Porque, obviamente, antes esses valores eram consolidados intercompra na companhia, tá? Então, por isso que a gente achou importante também mostrar esse valor separado, porque a margem da Latam teve uma expansão forte, 250 bips, mas obviamente teve esse impacto de 30 bips do royalties, além do impacto que a gente também levantou do intangível, né, no SG&A da companhia, também trazendo a margem mais para baixo. Então, mesmo com todos esses impactos, conforme o João falou, o Elo trazendo um impacto muito positivo no bottom line e com isso a gente vê a expansão de margem forte mesmo com esses impactos. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é de Dani Yeager, da XP. Dani, pode ativar seu microfone.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A primeira, eu queria fazer um pouco esse follow-up nessa dinâmica de ganho de market share, né? O que a gente tem, talvez, sentido de acordo com channel checks, enfim, até um pouco impactadas, participando ali de Boticário, é que a gente tem sentido que a venda direta do Boticário tem sofrido bastante, né, esses últimos tempos. Eu acho que não só por conta da integração que eles estão meio que copiando aí que vocês fizeram com a Eudora, como também ruptura de produto. A gente vê até esse ponto impactando um pouco franquia. Queria entender se vocês têm enxergado um pouco isso, assim, é uma dinâmica favorável até versus esse par mais direto de vocês, talvez através de feedbacks das consultoras. E aí eu acho que vocês também investindo mais em inovação, que eu acho que era um gap que vocês tinham, né, no passado, e até compensando ainda mais esse efeito, talvez até sendo mais atrativo para as consultoras. Então eu queria pegar um pouco essa percepção quali, que a gente tem essa impressão de que isso tem favorecido, obviamente, além de todo o mérito de vocês na estratégia do Elo, mas se isso pode continuar sendo uma dinâmica favorável aí, pensando no quarto tri até um pouco mais para frente. E aí, uma segunda pergunta é sobre aquela dinâmica do gap entre as marcas que você comentou, né, João Paulo, de 20 pontos percentuais, que isso tem fechado. O que vocês enxergam como um gap estrutural, quando vocês já tiverem, talvez, concluído todos esses ajustes operacionais das duas marcas, né? Então, só para a gente pensar o quanto ainda tem de ganho de margem pensando para frente. E, por fim, se eu puder dar uma abusada, como que a gente pode pensar em dinâmica de working capital para frente e também estrutura de capital, só o comentário de dividendos que vocês falam, imagino que isso seria pós conclusão de chapter, né? Uma eventual retomada. Tá bom, são essas, desculpa, acho que acabei sendo várias, mas obrigada aí pelo espaço. Bom dia, Dani. Olha, eu não posso, nem tenho informações para comentar a respeito da dinâmica da concorrência. Então, o que eu posso te contar um pouco do estado da nossa operação junto às nossas consultoras, e que, felizmente, para nossa alegria, nós estamos vivenciando os maiores níveis de satisfação das nossas consultoras e líderes na nossa história, né? Fruto das melhorias da nossa logística, que se eu considero um ano atrás, no momento da implementação do Elo, tivemos muitos problemas operacionais, ainda até estabilizar, tudo isso foi superado, e as nossas consultoras têm retribuído com um tremendo nível de satisfação pelo serviço que estão recebendo, pela dinâmica comercial, as instruções, os treinamentos, o apoio da nossa força de vendas. Então, a qualidade dos lançamentos, isso diz que o nosso canal tá bastante saudável, o que nos encoraja a seguir investindo, seja na digitalização dos instrumentos que elas usam, seja no ritmo de lançamento e de treinamento da nossa força de vendas. Então, isso que eu posso dividir com você, espero que seja útil. No que se refere à rentabilidade, eu acho que eu mencionei em ocasiões anteriores que a gente tenta fazer com que as margens de contribuição se aproximem, né? Cada marca tem dinâmicas de preço, espaços de preço diferentes, dinâmicas de promoção, eventualmente categorias têm margens brutas ligeiramente diferentes, mas no final das contas isso nos instrui a que tipo de investimento a gente faz em outras das nossas alavancas, seja em serviços, seja em treinamento, seja em força de vendas, para que a gente busque margens de contribuição parecidas, e basicamente essa dinâmica que a gente tem perseguido, tá? Talvez o Gui queira comentar um pouco mais da estrutura de capital. Ótimo, obrigado, João. Dani, acho que primeiro tocando só no ponto do capital de giro que você levantou, acho que obviamente essa sazonalidade do Q3 que você conhece bem, ela tem um impacto, claro que, de novo, a gente vem aí de 2 trimestres com capital de giro não tão positivo, né, revertendo nesse tri, mas ainda aquém, sendo honesto, ainda aquém da onde a gente queria que tivesse, né? Essa dinâmica de capital de giro ela tem sido
impactada por investimentos em recebíveis que a gente tem feito. A gente tem falado sobre isso desde o primeiro tri desse ano, né? Esses investimentos planejados, que têm surgido efeito, obviamente, também nos resultados positivos da companhia, e também por uma dinâmica de estoque nesse ano, né? Quando a gente pensa no futuro, a gente pensa, sim, com um plano agressivo de diminuição de porcentagem do capital de giro como porcentagem da receita, né? A gente tem esse plano, isso vai ser muito driven, Dani, pela contas a pagar e por uma otimização do estoque, num plano logístico novo, agressivo, que o João e o time têm colocado de pé, e acho que a gente vai começar a ver efeitos disso já no segundo semestre de 2025. Então, a gente está bastante confiante com essa dinâmica e com o plano que a gente tem em mão. Acho que a gente nunca teve um plano tão detalhado por cidade, por categoria, por canal, nesse sentido. Então, a gente está com essa dinâmica forte de otimização de capital de giro ainda nos próximos anos, porque a gente acredita que tem espaço, especialmente nessas duas alavancas que eu comentei, dos estoques e também no contas a pagar. Em estrutura de capital, você está correta, a gente obviamente está no meio de uma transformação, né? Claro que essa transformação aí aos olhos do mercado pode já estar durando um tempinho, mas se você realmente olha onde a gente está agora, né, no processo Chapter 11 da API, existem potenciais outcomes aqui, né? Então a gente não está, obviamente, olhando em nenhum pagamento de dividendo até que esse processo se complete, né? Obviamente, a única coisa que a gente quis colocar no release é que essas perdas, que são perdas non-cash no nosso P&L, né? São perdas non-cash devido à desconsolidação dos ativos da Avon, elas eventualmente, em algum momento, poderiam ser compensadas por reservas de capital, pendendo, obviamente, a aprovação na GE, na GO, desculpa, e com essa ação você poderia ter capacidade de pagar dividendo. Foi simplesmente esse o intuito, mas não estamos indicando aqui em nenhum momento que faremos um pagamento de dividendo no curto prazo. Excelente, muito claro. Obrigada, viu? Parabéns de novo pelos resultados. A nossa próxima pergunta é de João Soares, do Citi. Por favor, João, pode ativar seu microfone. Bom dia, pessoal. Obrigado e parabéns aí pelos resultados. Tenho duas aqui do meu lado. A primeira, João, queria explorar essa questão, falar um pouquinho de curto prazo. Sei que não é ideal, mas acho que é importante aqui a gente endereçar. Ano passado, né, eu lembro, teve assim, algumas disrupções, a integração do sistema, ruptura, né? Acho que foi um processo ali um pouco naturalmente desafiador, né? Quando a gente olha agora pela linguagem, assim, parece que o processo está muito bem azeitado. A gente viu, assim, está evidente que a performance tanto da Natura quanto a Avon. Então, assim, olhando aqui, acho que é natural imaginar que o quarto tri, dada, né, esse efeito base, que ano passado foi bem desafiador, e como a gente tem visto essa dinâmica de, né, como você falou, de ganho de market share bem relevante, dá para imaginar talvez aqui um quarto trimestre bem robusto, né? Então, eu queria ver um pouco, assim, pelo menos como é que a gente deveria imaginar né, assim, a dinâmica aqui qualitativa do quarto tri. E quando a gente olha a margem bruta, também teve visto aí uma evolução, né, bem robusta, bem relevante, já batendo 67% na Latam. Queria ouvir um pouco sobre a sustentabilidade né, e sobre possíveis, até conforme vocês vão capturando eficiências adicionais, oportunidades adicionais da integração, se a gente poderia até ver essa margem bruta num patamar sustentável maior, né? Então, ouvir um pouco sobre isso. Obrigado. Oi, João, olha, não quero passar muitas informações sobre o curto prazo, porque não é nosso objetivo, né? Mas a sua lembrança é correta, né? No Q4 do ano passado, nós tivemos muitos ruídos operacionais, né? As primeiras dificuldades de integração logística, falta de produto, alguns temas de sistemas, né? Justo daquele momento da integração. A integração foi em setembro, né? Então, ao longo do quarto trimestre, nós tivemos dificuldades operacionais que, de fato,
de alguma maneira, comprometeram o potencial daquele trimestre lá, e hoje vivemos uma realidade completamente oposta, né? A operação vem, de fato, sua interpretação é correta, a operação vem bastante saudável, bastante azeitada, em bom ritmo. Então, acho que a sua análise é sensata. No que se refere à margem bruta, nós consideramos que o nível de margem bruta atual, a médio da América Latina, é bastante saudável, né? É bastante saudável. Sim, há operações ainda a serem integradas. A gente sabe que, ao integrar operações, isso favorece a otimização do mix, do portfólio, dos investimentos promocionais, o que joga a favor. Por outro lado, a gente tem que se manter competitivo versus a concorrência nos diversos mercados, o que de alguma maneira limita nosso espaço de passar preços, né? Então, eu acho que podem existir oportunidades marginais, mas a gente já considera que o nível atual da margem bruta é saudável, tá? Perfeito, obrigado, João. A nossa próxima pergunta é de Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Por favor, Irma, pode abrir seu microfone. Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu tenho duas perguntas rápidas. Uma sobre a quebra entre volume e preço da Natura Brasil. Obviamente, o crescimento foi bem forte. E queria explorar um pouco este ponto de onde, obviamente, veio este crescimento, não do ponto de vista de produtividade da consultora, que vocês já comentaram, mas do ponto de vista de preço e volume. Entendo que acaba sendo mais volume do que preço, mas queria confirmar isso. E a segunda pergunta é sobre a loja oficial que vocês abriram no Mercado Livre agora no mês passado. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como que vocês pensam sobre essa estratégia, se isso na cabeça de vocês vai ser um pilar importante para atingir ou para como canal de vendas, ou se isso é mais uma coisa mais nichado, talvez para atingir novos clientes que ainda não tem, onde vocês ainda não têm tanta penetração da marca nos lares. E sim, basicamente é o quanto que vocês vão se apoiar neste canal adicional de vendas. Obrigada. Oi, irmã. Falando da Natura no Brasil, esse aumento de receita é tanto de volume como preço, tá? Mas mais ou menos, um pouco meio a meio, talvez seja uma boa aproximação, tá? Não é exato, mas é uma boa aproximação, tá bom? E no que se refere ao Mercado Livre, esse movimento ele está alinhado ao nosso desejo de poder participar da vida das nossas clientes em distintas ocasiões de compra e distintas experiências de compra, que tem nos levado à diversificação de canais e formatos. Na América Latina, o mercado online ele é ocupado, metade do mercado online é ocupado por marketplace, e a maior empresa da América Latina é o Mercado Livre. Então, nos pareceu fazer sentido buscar uma parceria estratégica com o Mercado Livre para poder participar desta dinâmica de mercado. Os nossos canais proprietários ainda continuam e continuarão sendo a nossa prioridade, mas não há como não reconhecer que parte dos nossos clientes às vezes nos buscam em outras ocasiões. Então, é um movimento importante, estratégico, mas não é o nosso objetivo que esse seja o maior direcionador de volume da empresa, tá? Talvez só abordando ainda essa fala, se você puder falar um pouco como que vocês pretendem lidar com o fato que, obviamente, tem o canal, a venda oficial, através da loja oficial, mas, por outro lado, também tem bastante vendedora que tem uns listings, né, as lojinhas deles lá no Mercado Livre. Como que vocês pensam sobre
sobre essa convivência nessa plataforma. Obrigada. Nós não apenas adoramos o empreendedorismo das nossas consultoras, como consideramos esse o maior dos nossos ativos, né? E a exemplo do que aconteceu quando nós entramos em lojas físicas, né? Nós aprendemos a conviver com lojas de consultoras, lojas próprias, franqueadas e a própria venda direta, compreendendo qual é a dinâmica de preço, promoção, sortimento, que faz com que cada um desses atores possa continuar servindo bem a sua clientela. Então, nós estamos cientes da dinâmica das nossas consultoras nos marketplaces, falamos com elas correntemente, inclusive para entender quais seriam nossas políticas de entrada nesse formato. E eu estou super confiante que nós vamos ter um equilíbrio muito saudável e próspero para todos esses agentes, viu, William? E João, se eu puder adicionar aqui também, acho que você viu no nosso release essa estratégia de omnicanalidade que o João comentou, com o retail e o digital ganhando quase 3 pontos percentuais no peso da Natura. E, ao mesmo tempo, conforme o João falou, as nossas consultoras de beleza tendo um engagement, uma satisfação que está no all-time high, né? Então, mostra como simbiótico pode ser essa expansão que a gente está fazendo em outros canais e, obviamente, conforme o João falou, o grande ativo que a gente tem no empreendedorismo das nossas consultoras de beleza. Obrigada. A nossa próxima pergunta é de Juan José Guzmán, do Scotiabank. Por favor, Juan, pode ativar seu áudio. Consegue ouvir, Juan? Enviei um comando para ativar o áudio. Juan, você está aí, Juan? Por falta de resposta, seguirei para a próxima pergunta, que é de Gustavo Fratini, do Bank of America. Por favor, Gustavo, pode ativar seu áudio. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Aqui do nosso lado são duas, tá? A primeira é se vocês conseguem dar um pouco mais de cor de como o cross-selling entre a Avon e a Natura melhorou com a implementação do pedido combinado e talvez também quanto tem sido a economia com custos logísticos. A segunda pergunta é que, assim, naturalmente tem vários outcomes possíveis para o processo de recuperação judicial da API e a descontinuação da Avon Internacional, mas no caso do julgamento em dezembro, adiar o processo como um todo, como que está a cabeça de vocês em relação a continuar fazendo esse funding operacional para a Avon Internacional? Tipo, só para a gente ter uma ideia do desembolso de caixa marginal que ainda a gente pode ver daqui para frente e a necessidade de caixa dessa operação após essa injeção do 3Q24. Obrigado. Gustavo. Oi, Gustavo. Só posso te dizer que a interpenetração cross-sell de fato subiu com a introdução do checkout unificado, né? E a gente ainda vai aprender mais sobre estímulos para ir aumentando essa interpenetração e, de fato, o custo logístico vem caindo como era de se esperar. Mais que isso, eu acho que eu não consigo te passar diretamente, tá? Gui? Oi, Gustavo, obrigado pela pergunta. Acho que você levantou bem aí o ponto, né? A gente está nesse processo, tem um timeline que foi já acordado e a gente obviamente está trabalhando com esse timeline. E nesse momento, Gustavo, para ser super honesto, apesar de, obviamente, o mercado poder especular diversos outcomes, a gente não
não vê nenhum motivo material para esse cronograma ser alterado significativamente. Tá? A gente acredita que o cronograma que foi aprovado é um cronograma justo, baseado na proposta do juiz no second day hearing, e a gente está, obviamente, trabalhando com esse esquema. Né? Agora, sobre o que pode acontecer depois, a gente foi bem claro desde o começo, a gente tem basicamente um DIP aprovado até janeiro, né, num valor fixo até janeiro, e a gente não está aqui para especular para os potenciais outcomes. A única coisa que eu gostaria de levantar é que esses ajustes de caixa, especialmente quem atingiram a dívida líquida, obviamente foram altos no Q3. A gente não espera que isso aconteça no Q4, especialmente porque novembro e dezembro são meses fortes de geração de caixa nos ativos da Avon lá fora, né? Obviamente a gente está com o mindset desde 2022 de cash is king, uma proteção de caixa bastante forte aqui do nosso lado, né? Então, quando a gente pensa em estrutura de capital, acho que é importante levar isso em consideração também. Super claro, gente. Obrigado. A, se- a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Volto agora a palavra a Fábio Barbosa. Só para agradecer a todos e nos colocar à disposição. Caso tenham dúvidas, que certamente nos próximos dias acontecerão, estamos aqui. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 da Natura &Co está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.